Fala galera ligada no Pautas e Táticas, análise rápida da última grande seleção da Euro que estava faltando. Grande só no tamanho, né, na importância histórica, principalmente na história recente, né, das competições europeias, também da Copa do Mundo, mas que está jogando uma bolinha também bem pequenininha, vem deixando a desejar. É a Espanha do Luiz Henrique, um time que chegou desacreditado, né, nessa Euro por uma convocação bem menos talentosa que no último ciclo. E nos últimos ciclos, né, falando a verdade, mas que, por exemplo, goleou a Alemanha na Nations por 6-0, vai enfrentar a Itália no Final Four da competição, mas que ainda assim vem deixando um pouco a desejar, e como vocês viram aí na frase da thumb, tem alguns números que chamam mais atenção do que o futebol jogado propriamente dito. Eu tive alguma dificuldade para fazer essa análise, mas eu tive a ajuda do meu grande amigo, né, companheiro de profissão também, o Paulo Rogério, quero deixar um salve para ele, que escreve para o site Mundo Esportivo e também faz parte do nosso projeto paralelo, o podcast sobre futebol. Vou deixar aqui na descrição o link para os textos dele, também o contato dele no Twitter, para quem quiser conferir mais do trabalho dele. E além dele, e também por indicação dele, eu me informei bastante em um vídeo que o comentarista Rafael Oliveira, ex-ESPN, se eu não me engano ele está na DAZN, agora postou no canal dele aqui no YouTube, vou deixar aqui também na descrição, ou até aqui em cima. Alguma das duas possibilidades vocês vão poder ter acesso a esse vídeo também, ressaltando algumas estatísticas da fase de grupos da Euro, e muitas delas tem a Espanha liderando dados importantes, como, por exemplo, a Espanha é o time com mais posse de bola da Euro até aqui, 75,2% em média, juntando os 3 jogos. É o time que mais trabalha a bola dentro da área adversária, ou seja, entra muito na área, com 89 toques na bola em média. Time que menos permitiu finalizações do adversário, foram apenas 12. É o time que passa menos tempo sem a bola nos pés. Aliás, é o time que passa... é o time que passa menos tempo sem a bola nos pés, ou que permite menos toques na bola do adversário antes de desarmar ou interceptar. Né? É cerca de 5 passes, ou 5,62 passes, né? É o que ele permite antes de fazer esse bloqueio de ação. É o segundo time que mais toca na bola antes de perder para o adversário, atrás apenas da Alemanha. Tem 22,36 toques na bola, em média também. É a segunda melhor defesa da Euro, atrás apenas das empatadas Inglaterra e Itália, que não sofreram gols. Espanha tem 1 gol sofrido. E aplicou, né, a maior goleada da competição na última rodada, 5-0 contra a Eslováquia, mas ainda assim temos que pontuar algumas coisas, né? 2 empates nas 2 primeiras rodadas, teve esse 5-0 aí com 2 gols contra. É um time que, principalmente, se a gente for definir em uma frase, tem muita posse de bola, poucas chances criadas, finaliza muito em números, mas é pouco assertivo nos jogos. É um time que não sofre na defesa e concede poucas chances aos adversários. Isso, com certeza, é um grande mérito dessa seleção do Luiz Henrique, que tem aí como um time base o Unai Simon no gol, também tem o De Gea como opção, por exemplo. O Llorente começou os 2 primeiros jogos na lateral direita, ele que é volante de origem, mas é um jogador muito versátil, pode fazer várias posições. O Azpilicueta entrou no lugar dele no terceiro jogo, contra a Eslováquia. Pau Torres e Laporte formam a dupla de zaga titular, normalmente, né? O Pau Torres deu lugar ao Eric Garcia também nesse terceiro jogo, e o Jordi Alba é o lateral esquerdo titular. Rodri, Pedri e Koke normalmente fazem esse meio campo. O Rodri deu lugar ao Busquets também nessa terceira partida, ele que estava indisponível e fez ali a posição de primeiro volante desse time. O Dani Olmo foi titular também em 2 partidas. O Morata ainda não saiu do time, é o centroavante. E essa posição aqui já foi do Ferran Torres, já foi do Sarabia em substituição ao Dani Olmo, e hoje é do Gerard Moreno, que é um centroavante de origem. Esse time tem bons reservas, como o Thiago Alcântara, por exemplo, e opções de velocidade como o Adama Traoré e o Oyarzabal. Então a gente vê que é um time com muitos coadjuvantes de clubes ou protagonistas de clubes não muito grandes, ou até mesmo reservas de clubes gigantes. Então é um time que ainda falta um brilho a mais e que, inclusive, não convocou nenhum jogador do Real Madrid para essa competição. Bom, sobre o time, alguns detalhes táticos sobre esse time. É um time que, coletivamente falando, é um time de muita posse de bola, como dissemos, aplica aquele futebol clássico, né, o tic-tac tradicional do futebol espanhol, ocupa muito o campo de ataque, né, força as triangulações,
As trocas de passes geralmente são muito longas, realmente. É um time que tem muita aproximação, muita amplitude, profundidade, natural da escola espanhola e que quando perde a bola faz a marcação-pressão para tentar recuperar ela o mais próximo possível, né, da área do adversário, do gol do adversário. E que pouco a gente tem de informação de como esse time se defende coletivamente, porque, como a gente viu nas estatísticas, né, passa pouquíssimo tempo sem a bola e permite pouquíssimo que o adversário entre na sua própria área, conceda finalizações, enfim. Então eu decidi fazer algumas observações até individuais, né, pontuar algumas observações individuais sobre esse time. Primeiro sobre o Llorente na lateral direita, improvisado, né? Ele é um cara que tende a cair para o meio, até porque ele é um volante de origem, ele não é um lateral direito. Então o time acaba ficando sem muita profundidade por esse lado, até porque o Dani Olmo é um meia de aproximação ao ataque e joga ali também como lateral direito. Não é um jogador de velocidade, tende a centralizar também. O time acaba muito forçando o jogo pela esquerda. Então, e mesmo que pela esquerda, a dobradinha Jordi Alba e Gerard Moreno, ela funciona com um mecanismo também um pouco diferenciado. O Gerard Moreno é um jogador de área, o Jordi Alba é um lateral mais ofensivo, que tende a atacar mais a linha de fundo e com isso executar até mais cruzamentos para esses dois jogadores. Mas olha como a ocupação central fica muito grande e aqui pelos lados o time tem pouquíssimas opções de velocidade. Então voltando aqui à lateral direita. Com o Azpilicueta jogando por aqui, deixa eu organizar aqui o time primeiramente. Então, com o Azpilicueta, o time acaba tendo um homem a mais na posição e acaba tendo um zagueiro destro por ali também, né? Até porque a dupla de zagueiros é formada por dois canhotos, Laporte e Pau Torres. Então, se o Jordi Alba sobe com o Azpilicueta, eles ficam com esse trinco de zagueiros e o time passa a ter um lateral canhoto, um zagueiro destro, perdão, e um zagueiro canhoto centralizado, podendo fazer inversões e tudo mais. Quando o Llorente joga e essa dupla fica por aqui, o zagueiro que está pelo lado direito ele fica meio torto, né, para usar o pé esquerdo. É muito difícil para o zagueiro, um zagueiro canhoto, jogar pelo lado direito, principalmente para acionar quem tiver desse lado do campo. E normalmente esse alguém é o Dani Olmo. Outra observação que eu tenho a fazer é no meio-campo. É um time que falta muita imaginação e o cara do último passe. Tanto o Busquets quanto o Koke e quanto o Rodri que disputa a posição com o Busquets, eles são jogadores com características de passes para o lado, né, de passes sem objetividade. O Pedri é um jogador de mais infiltração na área, mais aproximação, mas ainda falta aquele cara do último passe, aquele cara do passe diferente, o cara da assistência, do passe mais corajoso, o passe mais vertical, a assistência que pifa o atacante. Então muita gente até fala mal do Morata, que não é um exímio artilheiro, mas ele também é muito mal alimentado por esse meio campo que tem qualidade, né, mas com um passe ali para administrar a posse de bola. Então são três jogadores ali, meias armadores que armam muito pouco. É um volante ali de pouca contenção e qualidade na saída de bola, seja com o Rodri, seja com o Busquets, principalmente o atual Busquets. É um jogador de infiltração, que no caso é o Pedri. E o Koke, que é mais do mesmo. Outro cara que tem muita qualidade para passar para o lado, mas que falta a ele ali aquele passe mais vertical. Esse meia poderia ser o Thiago Alcântara, que está no banco. Esse meia poderia ser o Dani Olmo, jogando nessa formação de meio campo. Mas o Thiago hoje é reserva e o Dani Olmo vem jogando aberto pelo lado. Isso mostra também como essa geração ela envelheceu rápido demais, né? A geração anterior, e ela não se renovou. Por exemplo, Davi Silva, Iniesta, são jogadores que poderiam muito bem fazer essa função, mesmo sendo muito veteranos, e seriam titulares dessa seleção, mesmo sendo tão veteranos assim, não jogando mais em alto nível, né? O Iniesta lá no futebol japonês, o Davi Silva sendo um coadjuvante de luxo na Real Sociedad, mas seriam jogadores aqui que ajudariam bastante no meio campo. E outra observação que eu queria fazer é a falta de velocidade nas pontas, né? Como eu disse, o Dani Olmo é um meia de aproximação, o Gerard Moreno é um centroavante, então o time acaba não tendo pontas. Tem o Ferran Torres, tem o Sarabia, são reservas de seus clubes, mas imprimem velocidade quando entram no time. A gente citou também o Oyarzabal, o Adama Traoré, são homens de velocidade, mas de qualidade questionável. Poderia ter o Ansu Fati, que é um jogador ali de 1 contra 1,
de inventividade, de drible, mas ele se machucou e não foi convocado. E o problema aqui na posição de centroavante, né, o Gerard Moreno poderia ser perfeitamente o titular nessa posição, e não jogando partindo pelo lado, e o Morata ser o reserva, mas, por exemplo, a exemplo de Davi Silva e Iniesta, Diego Costa poderia estar nessa seleção, por que não? Ele foi dispensado pelo Atlético de Madrid, mas é um cara com mais poder de fogo, mais presença de área, mais força física, mais qualidade na finalização para poder finalizar, para poder definir as jogadas, e com certeza seria um bom acréscimo esse time. Vale lembrar que o Morata era a reserva do Diego Costa no Atlético de Madrid. Como dissemos, Luiz Henrique não convocou nenhum jogador do Real Madrid, né? Ele tinha a pretensão de convocar, por exemplo, Sérgio Ramos e Carvajal, mas por motivos de lesão não chamou nenhum dos dois. Mas outros jogadores ele poderia ter chamado e optou por não fazer. Lucas Vazquez, por exemplo, termina a temporada lesionado, mas acredito eu que ele já estava apto, tanto é que ele não foi citado, e ele era convocado com alguma frequência para a seleção, e ele não foi citado, né, naquela lista de jogadores pretendidos a ser convocados. Então, interpreto eu dessa forma, não foi convocado por questões técnicas e não físicas. Lucas Vazquez poderia estar na seleção, imprimindo velocidade pela ponta, jogando como um lateral mais ofensivo também. O Asensio é outro jogador que poderia fazer muito bem esse corredor, jogar um pouco mais aberto, trazendo para dentro um jogador com qualidade maior do que eu ouso afirmar todos os pontas que a seleção espanhola tem no grupo atual. O Isco é um jogador também de qualidade para poder armar o time, jogar ali nos arredores da área, ser um cara de municiamento aos atacantes e até entrada na área, finalização de longa e média distância também. Jogadores espanhóis que o Real Madrid tem e que não foram convocados. No mais, esse time ele aplica aquele tic-tac, né, que é ótimo para as estatísticas, né, de posse de bola, controle das ações do jogo, mas é um exemplo perfeito de que as estatísticas pouco traduzem o que são os jogos. As expectativas para essa seleção espanhola já não eram muito boas antes da Euro, e na prática o futebol do time está dando até sono em quem assiste. Vai pegar a Croácia aí na próxima partida. Eu disse essa questão do sono, que inclusive, eu confesso, eu cheguei a dormir num jogo da Espanha, assistindo a Espanha jogar. Muita troca de passe, pouca objetividade, um jogo que chega a ser chato realmente. O time toca a bola de lá para cá, tal, não sofre, mas também não agride o adversário, aquele arame liso. Empatou em 0-0 com a Suécia, empatou em 1-1 com a Polônia, depois deu aquele show contra a Eslováquia num jogo bem atípico para o que essa Espanha vem produzindo. Então, no mais é isso. Seleção espanhola do Luiz Henrique, estava faltando a análise dela. Não espero muitas coisas dela, pode me surpreender, é uma equipe grande que pode chegar. Espero até que me surpreenda, né, porque a gente sempre gosta de ver as grandes seleções jogando um grande futebol, mas não vem sendo o caso da Espanha nesse momento, porque faltam peças, falta um time mais corajoso. O Luiz Henrique também escala, a meu ver, algumas posições dos jogadores ali errados, opta por jogadores titulares que deveriam estar no banco, jogadores que deveriam ser titulares e estão ali na reserva. Então ainda tem muitas coisas ali para poder acertar nesse time, Luiz Henrique. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!